Muito bom. A gente tem falado sobre empreendedorismo, né? E nós falamos das 5 características ao longo do ano aí. Começamos lá em Rio de Janeiro falando sobre criatividade, que precisamos ser criativos. Depois a gente foi para Salvador e falamos sobre networking, o poder das conexões, o quanto que é preciso a gente se conectar. Depois nós fomos para Porto Alegre e falamos sobre planejamento. A gente precisa se planejar. E depois fomos para Belo Horizonte e falamos de execução, que é a nossa capacidade de fazer mais, né? A capacidade da gente executar. E agora, chegando em Curitiba, falamos sobre resiliência. E aí, quando eu comecei a pensar sobre resiliência, teve alguns fatos importantes. Primeiro, eu queria deixar uma mensagem final assim nesse ciclo do Para Underworld, com as palestras que a gente tem feito. E quando eu comecei a pensar em resiliência, eu comecei a pensar na segunda-feira, que é a crise da segunda-feira. Muitos têm falado, pô, vai chegar a segunda-feira. E quando acontece isso aqui, ó, ao longo do, né? Quem não sente isso? No domingo à noite você está lá e começa a ouvir a vinheta do Fantástico. Aí você fala, meu Deus do céu, chegou a segunda-feira. E muitos sofrem com isso, e sofrem de verdade mesmo, porque vai começar mais um dia de trabalho. Vai começar mais um dia de manhã, e você queria que seu final de semana se estendesse, eu não queria ver a vinheta do Fantástico, né? E essa crise, ela também a gente precisa ter um pouco de resiliência para entender. Mas eu comecei a pensar nisso e comecei a pensar como o mundo tem se desenvolvido. E aí tem algumas notícias boas. Primeiro é que o mundo venceu algumas coisas importantes ao longo da nossa história. Primeiro é a fome. As pessoas não morrem mais de fome como morriam antigamente. E caiu drasticamente o número de pessoas que morrem de fome. Você sabe que hoje morrem muito mais pessoas por obesidade do que por fome no mundo. O que é um fato histórico. Se você pegar 100, 200, 300 anos atrás, morriam muita gente de fome. A segunda coisa que a gente já venceu e tem vencido são as pestes. Você sabe que milhões e milhões de pessoas eram dizimadas por doenças como a peste negra, como outras doenças que existiram ao longo da nossa história, da humanidade. E hoje a gente não tem mais tanta gente morrendo por uma peste, né, que dizimava talvez quase países inteiros. E guerras. E por mais que a gente fique nessa expectativa do Trump, lá com, né, Coreia do Norte e tal, não se compara o que morre de pessoas hoje em guerras comparado com outras guerras históricas que a gente teve ao longo da nossa jornada. Morria muita gente de guerra. E essas 3 coisas, meio que a gente já tem superado elas. Mas, mesmo assim, ainda nas cidades, a gente se depara com muitos problemas e com muitos desafios a serem enfrentados. E aí eu queria começar falando para vocês como estão as cidades hoje. Hoje morrem mais 33 mil pessoas, né? Esse é um número bom, até atualizaram o número aqui, porque eu estou acostumado a falar 42 mil pessoas que morreram em 2015, atualizaram o número de 2016 do DPVAT, e 33 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. E 346 mil pessoas ficaram inválidas permanentemente. É um número muito alto, né, comparado só com ele mesmo, mas é um número que dá uma certa satisfação, porque a gente vem numa redução significativa se comparado isso com 2015. Mas é um número ainda muito trágico. Mais de 1,2 milhões de pessoas morrem no mundo hoje vítimas de acidentes de trânsito. Você sabe que de 1980 a 2014, o número de homicídios por armas de fogo subiu de 6 mil pessoas, em 1980, para 42 mil por ano, isso no Brasil. Um crescimento de 592%. E do total dessas pessoas assassinadas em 2014, 25 mil pessoas eram jovens. A gente ainda enfrenta muitos problemas de violência urbana. Morre no mundo quase 1 milhão de pessoas vítimas de violência. O Brasil perde, em média, 2 horas no trajeto casa-trabalho-casa, é o mesmo que 30 dias do ano perdido no trânsito, pegando aqui como parâmetro a cidade de São Paulo. Então, a gente venceu algumas coisas, mas tem outros desafios ainda que precisam ser superados. Quando a gente olha para o trânsito, quando a gente olha para a violência, quando a gente olha para a mobilidade, a nossa mobilidade, o jeito que a gente se locomove nos grandes centros, a gente ainda tem desafios a serem superados. E para onde as cidades estão nos levando, está levando as pessoas? E olha que interessante, né, que são números assustadores. 322 milhões de pessoas pelo mundo hoje sofrem de depressão. 18% mais do que há 10 anos atrás. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina e uma média que supera hoje todos os índices mundiais. 264 milhões de pessoas pelo mundo sofrem com algum transtorno de ansiedade, que dá uma média de 3,6%. O número representa uma alta de 15% em comparação com 2005. A gente venceu algumas coisas, mas a gente tem vivido um mundo tão conturbado
que isso tem levado as pessoas a terem problemas emocionais, né? Cada vez mais pessoas em depressão, cada vez mais pessoas chegando no domingo e meio que começando a sua semana depressivas. Pessoas muito ansiosas, né, com transtornos de ansiedade. O Sidney falou sobre isso, e é impressionante o quanto que a gente tem sido ansioso. Ansioso com o nosso amanhã, ansioso com a nossa vida, ansioso com o nosso futuro, ansioso com os nossos filhos. Quantos pais não ficam ansiosos com os filhos, né? Temos vivido uma geração de pais muito culpados com a educação dos nossos filhos e também ansiosos com eles. E a culpa das cidades ou do mundo que estamos construindo? É interessante a gente perceber que isso tem ocorrido, mas a gente também tem vivido uma vida meio que robotizada. E sempre a gente bota a culpa na tecnologia, né? Fala, não, é porque as pessoas estão conectadas. Eu me lembro de uma foto que o Ricardo tirou numa viagem que a gente fez nos Estados Unidos. Ele passou por um ponto de ônibus, tirou uma foto e mandou para a gente que tinham 9 pessoas reunidas próximas no ponto de ônibus e todas as pessoas estavam com o celular. E talvez é uma maneira simplista da gente dizer que nós estamos robotizados por conta do celular. Mas se a gente parar para pensar nessa dinâmica nossa do domingo à noite, do Fantástico, e começa uma semana lá, e a gente começa de manhã meio triste, porque você tem que começar aquela jornada toda de novo, a gente tem vivido uma vida muito robotizada pelos hábitos que nós criamos. Isso é a grande maioria das pessoas tem vivido assim. E é uma vida meio que, muitas vezes, inerte, uma vida sem reação, sem criação. Isso que a gente está falando das questões da criatividade, do empreendedor, né? De ser criativo, de você ser um maker, alguém que gosta de realizar coisas, de você ser alguém que planeja, de você ser alguém que faz conexões, que está preocupado com o seu networking, que está preocupado em ser resiliente, em aprender com as suas frustrações ao longo da sua jornada. Não, a gente tem se rendido, muitas vezes, para esse tipo de sociedade que está sendo estabelecida. A gente tem se rendido diante dos problemas que nós enxergamos todos os dias. A gente se rende. Você vê, muitas vezes, alguém depressivo e para você está virando normal, e vira normal as pessoas serem depressivas. Normal as pessoas serem ansiosas. A gente é aquela história do sapo, né? Você coloca o sapo na água quente, ele vai pular, mas se você coloca o sapo na água fria e começa a ferver a água, o sapo vai morrer cozido. A gente tem entrado dentro de um processo de cozimento e a gente não percebe isso. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo do Steve Jobs que eu acho muito bacana, que ele fala um pouco sobre a capacidade que nós estamos explorando. So, the thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it, that's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, you'll want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. Once you learn that, you'll never be the same again. E eu gosto dessa fala do Steve Jobs, porque ele fala exatamente isso, né? A gente tem sido treinado a viver uma vida onde que você trabalha, onde você tem sua família, onde você se diverte, onde você cria seus filhos. E olhando a palestra do Sidney, a gente não vai viver mais 65 anos, a gente vai viver 80 anos, e talvez a gente chegue a 100 anos na nossa expectativa de vida, e a gente vai viver isso durante 100 anos. E o que Steve Jobs fala assim, se você prestar atenção, todas essas coisas que foram construídas, tudo que foi construído, não foram feitos por pessoas mais inteligentes do que eu e do que você. Foram feitos por pessoas que tomaram a iniciativa de ir lá e tentar construir algo, de fazer algo diferente. E eu queria falar aqui sobre 4 características que talvez possa te ajudar a entender um pouco mais isso e sair daqui com um pensamento diferente. A primeira é a distração e o foco. A gente vive nessa
essa crise aí. A gente tem sido distraído, a gente vive a era da distração, e a gente tem perdido uma das coisas que podem contribuir mais com o nosso desenvolvimento, que é o foco. Hoje a gente dirige usando o celular, né? A maior causa de acidentes no Brasil, não só no Brasil e no mundo, não só de acidentes, mas de mortes em trânsito. E por causa dessa nossa necessidade de se manter conectado, de responder às mensagens, de ver o que está acontecendo, a gente fica se distraindo. Então, a gente, na própria direção, a gente está dirigindo o carro, a gente não tem foco naquilo que a gente está fazendo, e a gente fica distraído, porque a gente tem vivido uma vida distraída. A gente comprou um cachorro agora lá em casa, faz 5, 6 meses, um Golden Retriever, não sei quem conhece, e imagina o drama que a gente está vivendo lá em casa. Não está fácil a nossa vida. Estão me falando isso, que falaram que com 3 meses passava, com 5 meses aí eu castrei, porque falou que ia passar. Eu estou brincando que eu vou castrar as pernas dele daqui a pouco para ver se passa. Mas o que eu acho interessante na raça, é que eu saio para passear com ele, é como ele se distrai, é impressionante. Você joga a bolinha para ele, ele vai lá correndo, né? E se tiver 3 coisas diferentes no meio do caminho, ele para pegar todas as 3, depois nem lembra mais que existe a bolinha. Eu tenho que ir lá e mostrar para ele a bolinha. O quanto que ele é um cachorro que se distrai fácil com as coisas, né? Então, se tiver muita coisa perto, ele vai ficar louco, ele fica perdido com tantas opções. E a gente tem vivido uma vida muito distraída, porque a gente tem escolhido se distrair. Hoje, pesquisadores de Stanford descobriram que os multitarefas, né, as pessoas que fazem muitas coisas, eram menos eficientes por serem mais suscetíveis ao uso de informações relevantes e de memórias inapropriadas. A gente recebe muita informação, você abre aí o seu Facebook, é muita informação irrelevante. Informação que não te acrescenta absolutamente nada, e mesmo assim você se distrai. E mesmo assim você está lendo coisas que não vão te acrescentar absolutamente nada. E mesmo assim você está vendo aquele monte de videozinho lá que não tem nada a ver. E você perde tempo se distraindo com essas coisas. Uma pesquisa feita em 2010 nos Estados Unidos e no Canadá descobriu que usar muitas mídias ao mesmo tempo estava associado com indicadores sociais negativos. Então, a gente se distrai muito e perde a conexão com as pessoas. A gente fica distraído e não se conecta. Informação é relevante para quem tem foco. Então, quando você tem um foco e você fala, não, é isso que eu quero construir, é isso que eu quero ser um maker, eu quero ser alguém que realiza coisas, e eu quero realizar na minha área, como gestor de frota, como responsável na área de RH, você define focos, você começa a buscar coisas que contribuem para esse seu foco. E uma das coisas que tem nos deixado muito robotizados é essa nossa distração, porque a gente está virando especialista sobre todos os assuntos, né? Mas especialista sem profundidade nenhuma, sem nenhum tipo de conhecimento mais aprofundado, porque a gente é especialista baseado nos posts do Facebook. E é engraçado pensar nisso aqui, ó. Essas empresas aqui, Uber, Nubank, Original, Waze, Airbnb, Netflix, elas tiveram foco. Qual foi o foco delas? Elas tiveram um foco claro no problema. Elas quiseram resolver alguma coisa que elas olhavam e falavam, não está certo isso, eu posso fazer diferente. E as outras empresas, elas ficaram distraídas, porque elas foram tocando a vida do jeito que estava, e se distraíram e foram indo, porque elas não tiveram um foco no problema. Elas não estavam preocupadas a conseguir soluções. Então, o Uber veio e falou, pô, peraí, está errado essa mobilidade, acho que dava para ser diferente. A gente pode fazer um trabalho, uma ação, onde a gente melhore a mobilidade das pessoas. Ele teve foco no problema, nasceu o Uber. O Nubank, o Banco Original, falou, as pessoas não têm que ficar indo na agência. Para que ficar indo na agência? Para que você ficar lidando com o gerente? Vamos fazer um banco online, onde as pessoas baixam o aplicativo e você resolve tudo no aplicativo. Resolvendo um problema, foco na solução de um problema. O Waze, né? O Waze veio para deixar as pessoas mais superficiais, segundo o Sidney, para não irem, mas o Waze veio também para ajudar a melhorar a mobilidade. Ele teve um foco para a solução de um problema. E os GPS nem existem mais. A Airbnb veio para resolver a questão, né, os hotéis estavam lá, todos naquele sistema deles, e o Airbnb veio e falou, não, vamos todo mundo que tiver um quarto, coloca aqui à disposição, vamos melhorar a questão. E o Netflix falou, você não precisa ir mais uma locadora, vai lá e resolve aqui. Empresas que tiveram um foco em soluções de problemas. Às vezes a gente não vai criar alguma coisa tão extraordinária, mas dentro do nosso trabalho, dentro do seu dia a dia, dentro daquilo que você faz, você pode ter um foco para resolver algum tipo de problema que seja relevante para a sua empresa, para aquilo que você desenvolve, para aquilo que você faz. E é importante a gente ter isso em mente, a diferença entre estarmos distraídos e termos um foco bem definido. E o foco, se a gente tem um livro agora que chama Oportunidades Exponenciais, né?
que é do Peter Diamandis, um cara da University Singularity, e ele tem falado muito sobre isso, assim, que as grandes questões do mundo, os grandes problemas do mundo são, na verdade, oportunidades exponenciais que nós temos para alguns de nós tentarem resolver esses problemas. O problema não é só um problema. Eu não olho para a violência urbana e falo, nossa, que problema, que triste, as pessoas estão se matando. Não, tem alguém pensando como é que nós vamos melhorar isso. A gente vê o problema de mobilidade e aí fala, poxa, o carro agora, né, falando de carro, as pessoas estão morrendo enquanto dirigem. Aí alguém está falando, pô, então vamos tirar as pessoas da direção? Não é isso o problema? O problema não é que as pessoas que causam os acidentes, então vamos criar os carros autônomos. Vamos dar foco nisso e vamos tentar desenvolver carros que a gente não precise ter mais motorista dirigindo. E o segundo ponto que eu queria tratar é a superficialidade versus profundidade, né? Hoje a gente tem vivido também as relações superficiais. Uma pesquisa feita conjuntamente aí pelas universidades alemãs, em 2013, concluiu que 1 de cada 3 pessoas se sentiam mal e mais insatisfeitas depois de visitar o Facebook. O Instagram foi considerada a pior rede social no que diz respeito a seu impacto sobre a saúde mental dos jovens, segundo uma pesquisa do Reino Unido. A gente fica absorvido por essas questões, mas a gente não percebe o quão superficial é essa vida. Não é verdade? Meu filho adora brincar. Meu filho ele gosta de tirar fotos, e ele fala expectativa versus realidade, né? Aí ele pega as fotos de um Golden, por exemplo, que é tão bonitinho. Quando a gente foi comprar, a gente falou, nossa, que lindo, que fofinho. Você vai no Facebook, só fotinha bonitinha, né? Do cachorro lindinho, brincando, bonzinho, caminhando do lado. Aí a gente vai no nosso quintal destruído, meu filho tira a foto do quintal destruído e coloca o Golden bonitinho. Fala expectativa versus realidade. E o mundo do digital é um mundo de expectativas. A gente não coloca lá a realidade. A maioria das pessoas que estão colocando coisas ali são as expectativas. São as coisas mais superficiais. Não são as coisas que de fato são. E a gente tem entrado e a gente tem vivido nisso. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, estava numa festa agora, domingo, numa festa de aniversário, e ela estava me atualizando tudo o que estava acontecendo com as pessoas que estavam na festa. Ela falou, aquele casal ele está grávido, eles estão de 3 meses e descobriram o sexo agora, é uma menina. Aquele outro casal ali, olha, e começou a me contar as coisas. Eu olhei para ela e falei, nossa, minha esposa está em um super relacionamento, conversando com as pessoas. Eu falei, como é que você sabe de tudo isso? Como? Facebook, né? Então, ela estava atualizada sobre tudo que estava rolando ali, com todas as pessoas presentes, porque ela estava vivendo aquilo que as pessoas postavam. E que, para ela, é isso. Mas a gente sabe que não é. É muito superficial entender a vida dessa forma. A gente vive tempos líquidos em que nada é feito para durar. Como que a gente encontra profundidade assim? O que é interessante é a gente pegar alguns cases, né? Tem esse cara que é de Curitiba, o Jackson Fressato, e ele tem uma história interessante. Nasceu uma filhinha dele, a Laura. A gravidez era uma filha muito esperada pelo casal, eles ficaram com uma expectativa grande em relação à gravidez. A Laura nasceu no hospital aqui de Curitiba, e quando ela nasceu, ela teve um probleminha que ela teve que ficar no hospital ali nos primeiros dias, e com uma semana que ela estava lá no hospital, ela pegou infecção hospitalar, a sepse. E a Laura faleceu com 18 dias. E o Jackson ficou em crise com isso, porque imagina a expectativa, o quarto montado, tudo montado, a filhinha nasceu, ele pegou ela no colo, e com 18 dias ela pegou uma infecção e faleceu. E o Jackson ele ficou 9 meses visitando hospitais e vivendo dentro de hospitais e conhecendo hospitais para entender o que foi que matou a filha dele. E mais do que isso, ele falou, como é que pode isso existir ainda? Assim? Como é que eu crio alguma coisa para que não aconteça mais isso? E depois de 9 meses, ele criou o robô Laura. O robô Laura é uma tecnologia que ele desenvolveu de inteligência artificial que identifica, de forma preventiva dentro dos hospitais, a sepse. E aí ele tenta fazer com que, uma vez identificada, ele trate isso para que crianças, como a filha dele, não venham a falecer mais por infecção hospitalar. O projeto dele é lindo, você tem que conhecer. E o que ele já tem feito em Curitiba, ele implantou em outros hospitais, o sonho dele é implantar isso em vários hospitais no Brasil. Ele está agora com um plano de expandir isso de forma bem relevante. Mas a expectativa dele, sabe que no Brasil morrem 250 mil pessoas, eu não sabia disso, 250 mil pessoas por ano vítimas de infecção hospitalar. E ele quer fazer uma ação para não ter mais esse problema.
E o que eu acho interessante aqui é alguém que, diante de um drama, diante da resiliência que ele teve que ter, um drama muito grande, né? Ele perdeu a própria filha numa situação como essa. Ele começou a pensar de uma forma construtiva, assim, como é que eu posso, através do meu drama, da minha dor, da minha tragédia pessoal, fazer algo para que nenhum outro pai ou nenhuma outra mãe passe pela mesma dor que eu passei. E ele tem dedicado a vida dele a isso. Isso é uma maneira de você olhar para as circunstâncias da vida e você dar mais profundidade para isso. De você não viver na superfície, né? E de você ir um pouquinho mais no profundo. Esse é um outro cara também, né? Que fica tentando resolver os problemas do mundo. Ele olha para os problemas e é interessante que ele fala que desde a faculdade ele já pensava quais são os problemas que mais provavelmente afetarão o mundo, o futuro do mundo e o futuro da humanidade. E quando ele mapeou isso, ele falou, são esses problemas que eu quero resolver. E aí ele criou o carro elétrico, né, que hoje é uma das companhias do setor automotivo que mais crescem no mundo, já passou a Ford, uma empresa bilionária. E ele não para de criar projetos, né? Ele tem uns projetos malucos dele, que ele quer fazer da população da Terra uma população interplanetária, né? Ele quer habitar o Marte, e ele lança foguete, porque ele acha que tem condições de a gente habitar Marte. Mas você pega os projetos dele de carro autônomo, carro de geração de energia, de captação de energia solar para ser o carro elétrico. Os projetos dele agora, ele está construindo túneis para tentar resolver o problema de mobilidade lá na Califórnia. Aí ele está desenvolvendo um chip para que as pessoas possam competir com a máquina. É umas coisas meio malucas, mas o que é interessante é o quanto de profundidade ele dá quando ele olha para um problema e o quanto que ele se dispõe a tentar resolver esse problema. E a gente tem que olhar bem isso, porque uma das iniciativas de um bom empreendedor hoje é ter esse olhar de eu não empreendo mais, e é meio que parece... Eu não consigo entender, talvez, hoje, alguns empreendedores que começam alguma coisa sem um cunho de tentar dar uma contribuição significativa para a sociedade. Nunca se falou tanto de propósito como se fala nos dias de hoje. Nunca se falou tanto de valores sociais como se fala nos dias de hoje. Nunca se provocou tanto as empresas e as companhias para que elas possam ter um olhar diferente na sua própria geração de lucro, como se faz hoje. E quando você fica olhando cases e mais cases, aqui eu estou falando da Tesla, que é significativo, mas eu podia colocar startups e mais startups aqui do Brasil, que estão olhando algum problema e estão se dispondo a ir lá e tentar resolver esse problema. Estão indo de forma mais profunda a tentar resolver esse problema. Então, eu falei de foco e falei de profundidade. E terceiro, carreira e chamado. E tem uma diferença importante aqui. Uma vez que você tenha foco e uma vez que você tenha profundidade, que você se aprofunde naquilo que você se propõe a fazer, é importante você saber a diferença entre carreira e chamado. Carreira é a vida comum, que você vai lá, escolhe uma profissão e trabalha. Chamado é diferente. Chamado é você olhar para dentro das suas habilidades, dentro daquilo que você faz, daquilo que você tem de melhor, ouvir um pouco a sua intuição e naquilo que você se propôs a fazer, você ir lá e tratar aquilo como um chamado. Tratar aquilo como uma convocação pessoal sua para ao longo dessa jornada, ao longo da sua vida. É algo que você olha e fala, não, eu quero construir alguma coisa mais relevante do que simplesmente ficar dentro de um trabalho, sentado numa mesa, desenvolvendo um trabalho que qualquer outra pessoa poderia fazer. Chamado é você olhar para dentro de você e descobrir a sua essência, aquilo que você faz de melhor. Uma pesquisa da ISMA Brasil mostrou que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Sabe que muitos dos trabalhos que existem hoje, daqui 10, 20 anos, não vão existir mais. Muitas das coisas que estão sendo ensinadas dentro das universidades, elas não vão servir para nada no futuro. Muita coisa que está sendo ensinada. Porque o mundo está mudando demais. Então, se você tem um olhar só para a carreira, você pode entrar nessa estatística. Ou você pode estar fazendo alguma coisa que não vai existir mais. Eu tenho falado muito do Watson, né? Para quem não conhece, é importante você se atualizar sobre a computação cognitiva e o quanto que ela vem de uma forma avassaladora para os próximos anos, matando muitas profissões. O próprio Bradesco agora contratou o Watson e eles estão substituindo 1.000 atendentes de telemarketing por um computador. E esse computador atende as 1.000 pessoas simultaneamente e de forma personalizada, individualizada para cada um. Ele vai lá, busca e atende, quer dizer, ele faz melhor do que esses 1.000 telemarketings faziam. Então, se alguém tem uma carreira onde ela pode ser substituída pela computação, na hora de você pensar, fala, espera aí, como que eu vou me posicionar? Você está lá como gestor de frota, define as suas regras, né? E você tem um olhar, vai lá e cumpre seu dia. Quer ir lá olhar as multas, você olha a sua planilha de Excel.
A gente hoje tem desenvolvido um trabalho com os gestores, quando a gente fala da formação de curso de gestores, da formação de condutores, a gente criou agora um curso de mobilidade corporativa. A gente está tentando dar subsídios para que os gestores saiam da caixinha, olhem para o cenário de uma forma mais ampla e pensem, não, eu posso fazer algo mais do que eu faço. Escutar o seu chamado não é você buscar alguma coisa legal que você ame fazer. Isso é importante, mas escutar o seu chamado é você viver na plenitude aquilo que você já faz. É você colocar em prática todos os seus dons, os seus talentos, que são só suas habilidades. Eu gosto muito se o dinheiro não existisse, você continuaria fazendo o que faz hoje? Se você não precisasse mais de dinheiro, você continuaria... E essa é uma pergunta que, quando eu me fiz, alguns anos atrás, eu pensei, poxa, é uma pergunta muito relevante. Será que eu estaria aqui fazendo o que eu faço se eu não ganhasse para estar aqui? Eu continuaria fazendo. Aliás, o Parar, todo o Instituto Parar, é feito de voluntários. A gente não ganha do Parar. Todo mundo que está trabalhando aqui no Parar, o nosso time, é um time que faz isso porque a gente entende que é o nosso chamado. Não é a nossa carreira. É um chamado estar aqui. Eu gosto muito do case do Rony Mesler. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar. Ele fundou a Reserva, que é uma fábrica de uma loja de roupa. Mas o que eu gosto dele, primeiro, que ele é um cara muito autêntico, ele é muito natural. Ele fala que ele não faz roupa por tendência, ele faz roupa para a essência. Ele começou agora, em 2016, para cada roupa que ele vendia, ele doa 5 pratos de comida para pessoas que não precisam. Em 1 ano e pouco, em 1 ano e meio, ele já doou 8 milhões de pratos de comida. Toda roupa que você comprar lá, ele doa 5 pratos de comida para alguém que precisa. Ele tem um trabalho que ele faz com a terceira idade. 20% de todos os colaboradores dentro das lojas são da terceira idade. E, de tempos em tempos, ele define um tema para ser discutido dentro das lojas com os clientes. Ele fala que não quer falar sobre coisas superficiais dentro das lojas. Então, se você for numa loja da Reserva hoje, deve ter algum tema que ele treina seus colaboradores para conversarem sobre. E agora, um tempo atrás, era a terceira idade. Então, as pessoas iam lá e ele começava a conversar com o cliente. E aí, o que você acha? Você tem voo? O que ele tem feito? Como é que ele tem desenvolvido o trabalho? Ele diz que ele não quer vender roupa, ele quer se comunicar com as pessoas, ele quer se relacionar com as pessoas. Roupa foi só um meio que ele encontrou de se comunicar com as pessoas. Ele, na nota fiscal, quando você compra, e eu não sei se existe outro case desse no Brasil, quando você compra qualquer produto, na nota fiscal você vai olhar que ele descreve para você, primeiro, onde foi feita essa roupa, ele abre todos os fornecedores, ele tem uma plataforma que ele mostra todas as costureiras, como é que elas trabalham e quem costura para ele. E aí alguém perguntou, mas você não tem medo que seu concorrente vai lá e fala, não tem medo nenhum disso. Não tem medo nenhum, eu quero que as pessoas entendam como é que minha roupa foi feita, produzida. Na nota fiscal tem o valor da roupa, quanto ela teve de custo, qual é a margem de lucro e para onde vai o lucro que ele coloca, quanto que fica para a empresa e o que ele distribui em outras formas. Está na nota fiscal dele. E é legal isso, porque você fala, pô, peraí, é um empreendedor, alguém que começou a desenvolver um trabalho e ele está virando um case. Assim, tem o Blake Mycoskie, para quem não conhece, da Tons, que é um americano que fundou uma empresa de calçado, que para cada calçado que ele vende, ele doa um calçado para uma criança que não tem. E o Rony está começando a desenvolver um trabalho no Brasil sendo uma referência. E o Brasil é tão carente de referências, de bons líderes, de pessoas que olhem para negócios como causa, como propósito. E é bacana a gente conhecer histórias como essa. E é alguém que ele fala isso, ele fala assim, mas você quis trabalhar com moda? Ele falou, não, nunca quis trabalhar com moda. Moda foi só um meio que apareceu na minha vida para que eu pudesse viver meu propósito. E é interessante que ele fala, quando eu comecei a trabalhar com moda, eu não fui, porque isso é o meu chamado. Ele começou a trabalhar porque ele viu 5 jovens com uma bermuda tudo igual, ele olhou para um amigo dele e falou, cara, esses caras estão com bermuda tudo igual, vamos começar a fazer bermuda? Aí eles começaram a fazer bermuda, foi vendendo e virou a empresa que é hoje. Mas ele disse que o propósito dele foi encontrado, a plenitude do seu propósito, trabalhando. Não foi que, de repente, ele teve uma inspiração e ele falou, agora encontrei meu chamado, eu vou fazer isso porque isso vai me fazer feliz. Ele se dedicou ao máximo naquilo que ele fazia, com uma mente aberta, com foco, com profundidade, entendendo que ele poderia, através daquilo, desenvolver o seu próprio chamado, e ele foi descobrindo o propósito no meio do processo. Muitas vezes a gente acha que as coisas vão acontecer do nada, né? Que vão surgir, que a gente vai falar, isso, era meu sonho fazer isso. E talvez você esteja fazendo alguma coisa hoje que vai ser aquilo que vai provocar em você ideias, sensações, projetos, insights, despertar em você capacidades, talvez, que você nem conheça que tenha, para que você possa viver na plenitude do seu propósito.
Não espere chegar uma informação, né, do céu, um anjo desça tocando e falar, olha, filho, é isso que você tem que fazer, que você será feliz. Não, faça o seu melhor naquilo que você está fazendo. Veja se suas habilidades estão sendo aplicadas na plenitude. Veja se você tem olhado os problemas que estão ao seu redor e tem sido alguém que resolva problemas. É impossível descobrir o propósito de um negócio antes de empreendê-lo, antes de vivê-lo, visceralmente, isso que o Rony diz. Você tem que viver ele. Né? Você tem que viver. E muitas vezes a gente deixa de viver fazendo o que a gente está fazendo. E, por último, felicidade versus utilidade. Eu tenho falado um pouco sobre isso já em outras palestras, e eu queria insistir nesse assunto. A gente vive uma vida, muitas vezes, buscando a felicidade. E tudo bem, nobre buscar a felicidade, mas a felicidade não deve ser um propósito como fim, porque nunca vai ser. Sabe que nos países mais ricos do mundo, né, quando se pensa que dinheiro é algo que pode produzir felicidade, não são os países mais felizes. O ser humano hoje tem investido bilhões de dólares para conseguir 3 coisas. Imortalidade. Sabe que o Google tem um fundo de investimento que chama Google Ventures, que 36% de todo o dinheiro desse fundo é investido em empresas de biotecnologias com um foco específico. Fazer com que o homem seja imortal. Fazer com que o homem viva 200 anos, 300 anos. Esses jovens do Vale do Silício não querem morrer. Eles querem lutar ao máximo para que eles possam viver o maior tempo possível. A segunda coisa que o homem tem lutado é para ser divino, para fazer coisas que até então só Deus fazia. E a terceira coisa é a felicidade. São as 3 coisas que o homem tem lutado hoje para que ele consiga. E é interessante porque imortal, você se tornar imortal, é um pouco de querer ser Deus, né? É de quebrar um pouco o protocolo que Deus estabeleceu para a humanidade e falar assim, não, vamos fazer do jeito que a gente pode fazer. A nossa inteligência é capaz da gente criar isso. Só que a gente acaba nunca sendo feliz porque nunca vai ser suficiente. Porque sempre existe um alvo a ser alcançado para que eu possa ser feliz. Né? Tem um projeto aí que, a partir de 2050, se eu não me engano, segundo essas pesquisas que estão feitas no Vale do Silício, ele vai conseguir regenerar 10 anos da sua vida. Então, em 2050, você vai numa clínica, eles vão injetar alguma coisa em você e você vai recuperar 10 anos da sua pele, dos seus órgãos. E a cada 10 anos você vai lá e toma uma dose dessa. Só que isso não é ser imortal, né? Isso é ser amortal. Porque ele vai estar trabalhando para que você não tenha um câncer, para que você não tenha uma parada cardíaca ou doenças que são do nosso corpo. Mas isso evita que você seja atropelado? Isso evita que você possa, num assalto, de repente, ser morto? Ninguém vai conseguir isso. E eles falam nisso, nas pesquisas, que eles não têm como resolver esse problema. Só que o homem vai ficar mais ansioso ainda. Porque você vai estar lá fazendo isso, se isso chegar, né, nesse ponto no mundo, onde você vai ter essa regeneração, mas você vai ficar preocupado em sair na rua. Porque qualquer fato externo pode acabar com aquilo que você está investindo tanto dinheiro para preservar. Não é? E é interessante que isso não vai fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Então, se essas buscas não nos deixam felizes, o que nos faz felizes? Pesquisas indicam que quanto mais ênfase você colocar na própria felicidade, mais solitário você se sentirá no seu dia a dia. Então, quanto mais você busca a felicidade, quanto mais você olha para você e fala, eu quero ser feliz, e fica procurando meios para isso, faz viagem de férias, compra alguma coisa, você compra sua casa, você tem filhos, e você acha que essas coisas vão te tornar feliz, pesquisas indicam que você vai se sentir mais solitário. A busca de propósito, e não de felicidade, é o que faz a vida valer a pena. Colocar o seu próprio bem-estar antes de fazer o bem o leva na direção errada. As pessoas que passam a vida buscando felicidade provavelmente não encontrarão. Então, o que nos faz feliz? O que nos faz feliz é sermos úteis. O que nos faz feliz? Felicidade é um subproduto da utilidade. O que a gente tem que ter em mente é o quão útil nós estamos sendo na vida de outras pessoas. E eu fico olhando isso, eu estou pensando muito ao longo desse tempo, de um tempo sobre esse tema, e fico olhando, por exemplo, o Sidney agora fazendo uma palestra. Eu tenho convicção plena, e ele pode responder isso, que o que torna ele um homem feliz é o quão útil ele está sendo quando ele faz uma palestra na vida de cada pessoa que está ouvindo ele. Não é o quanto de dinheiro ele ganhou, não é o quanto de construções que ele está fazendo ao longo da vida, ou o patrimônio que ele está adquirindo, ou as viagens legais que ele faz. O que deve fazer ele pleno e feliz
É ele sair daqui um dia, encontrar uma pessoa e a pessoa olhar para ele e falar, Sidney, isso mudou minha vida. Aquilo que você disse mudou minha vida. E eu gosto de ouvir o Sidney porque é muito útil o que você fala para mim e aplica para mim. E a gente tem que parar de achar que a vida gira em torno de nós mesmos e começar a pensar que a gente tem habilidades e competências para nós sermos o Sidney na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. Todo mundo aqui tem um potencial para ser útil na vida de alguém. Todo mundo tem. O Sidney falou sobre Carros 3, eu quero encerrar falando sobre isso. Eu fui ver, Carros tem uma relação comigo e com meu filho intensa. Porque quando meu filho nasceu, eu tinha acabado de lançar Carros 1, então até 1 ano e meio a gente decorava todas as falas do Carros 1. Meu filho aprendeu a falar com a gente vendo os filmezinhos do Carros 1 e a gente falando junto as falas do Carros. Veio o Carros 2, a gente foi junto na expectativa, meu filho devia ter uns 3, 4 anos quando tinha Carros 2, e a gente foi lá assistir, a gente ficou, nossa, Carros 2, e compramos carrinhos. Talvez sejam Carros e Toy Story, né? Sejam os 2 desenhos que a gente mais brinca, assim, que a gente sentava no chão, pegava os carrinhos, remontava, construía Radiator Springs inteira e tal. Quando veio o Carros 3, agora a gente está na expectativa, eu e meu filho, há uns 6 meses, vai vir Carros 3, vai vir Carros 3. Tipo assim, para nós era um evento, minha esposa nem acreditava, falou, que loucura isso, tipo. Era um negócio tão nosso que a gente estava na maior expectativa de ver Carros 3. E a gente, tipo, ansioso, chegou lá no cinema, falou, ai, Carros 3. Sentamos, fomos lá, e a gente assistindo de mãozinha dada. Meu filho está com 8 anos. Quando terminou o filme, eu e ele em prantos. Em prantos. A gente só chorava. Ele chorando e eu chorando. E ele chorando sentido, assim, com as lágrimas rolando. E eu sentido com a mensagem do filme, que é linda demais. É linda demais. É lindo, sim, você vê. E eu pensando que eu sou uma McQueen, né? Eu falei, meu Deus do céu, alguém vai me passar. E olhando para o meu filho é alguém que vai, né? E meu filho, eu pensava que meu filho estava chorando para pensar assim, nossa, meu papai vai parar daqui a pouco. Né? Porque fala do mais velho, eu achei que ele estava olhando para mim com medo que eu fosse parar. E aí ele chorava e a gente nem conseguia conversar. A gente saiu chorando do cinema. E eu falei, filho, por que você está chorando? Ele falou assim, o McQueen aposentou, papai. O McQueen aposentou. Ah, é, spoiler, galera. Agora já foi. E eu fui com ele, a gente mora no condomínio, a gente sentou lá, desci com ele, a gente ficou 1 hora conversando. 1 hora conversando sobre a vida, sobre o que a gente aprendeu com o filme, sobre o que eu aprendi, o que ele aprendeu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu não sei, é um momento tão pai e filho, né? E é difícil até explicar isso. Talvez quem se preocupe em viver isso, talvez entenda. Mas não tem nada mais que me torne mais feliz do que numa conversa como essa, de 1 hora com meu filho, de debater um tema e a gente conversar, eu saber que eu fui útil na vida dele. Não tem nada mais importante a gente subir de mão dada feliz porque a gente teve uma conversa. E não foi só eu que fui útil para ele, né? Ele não sabe ainda, mas o quanto que ele tem sido útil para mim, me ensinado tantas coisas que ele nem tem noção que ele me ensina. O que me faz feliz não é o quanto que eu trabalho, não é... Essas coisas são legais. Mas o que nos faz feliz é o quão útil nós somos na vida das pessoas que estão próximas da gente. O objetivo da vida não é ser feliz, é ser útil, honrado, compassivo, fazendo com que nossa vida bem vivida faça alguma diferença. Isso é o mais relevante. Quando a gente entende isso dentro das nossas empresas e você se preocupa em ensinar outras pessoas, e o Sidney aí é mestre nisso, ensinar mentoria, né? Ensinar você a treinar outros jovens, que coisa mais linda, assim. Quando você se dedicar para alguém, você treina alguém e você sabe que essa pessoa aprendeu com você, a satisfação e a felicidade que você tem de saber que essa pessoa aprendeu com você é algo que não dá para descrever. Né? A gente vive isso, a gente tem que viver isso de forma mais plena. E as empresas que estão aqui, de saber que, de alguma forma, você pode ser útil na vida dos seus colaboradores, na vida da sociedade, na vida das pessoas que estão perto de você. Tem um vídeo aqui que eu queria encerrar com ele. Every passing minute is another chance to turn it all around. Never believe a prediction that doesn't empower you. How many predictions have been thrown at you your whole life?
If you believe predictions that do not empower you, you will wither away and die. Either physically die or your spirit will die as you just walk around the world like a carcass that is just following the masses. You will be given a lot of titles in your life. You will be told so many different things. You must only listen to that which empowers you. And see, it's not important how long you live. What's important is how you live. The first thing I believe you got to do to turn yourself around is really take control of your mind, or specifically, you got to feed and strengthen the mind. Guess what? You're going to make some mistakes. So the person who's never made a mistake hasn't done anything. And you're going to make some mistakes if you want to do something out here. You're going to fall flat on your face. You're going to be criticized when you come out into the arena called life. You're going to feel awkward and stupid and dumb sometimes. It goes with the territory. But it's okay. Take charge of your own life. Then walk away from the 95%. Don't go where they go. Don't do what they do. Don't talk like they talk. Develop you a whole new language. Don't use their vocabulary. Don't use their excuses. Once you look back on it, you will never turn back. You'll never go back to the old ways and the old language and the old neglect. Never. Spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up. Discharge your duties faithfully and well. Step by step you get ahead, but not necessarily in fast spurts. But you build discipline by preparing for fast spurts. Slug it out 1 inch at a time, day by day. And at the end of the day, if you live long enough, most people get what they deserve. Ser útil. Esse é o nosso desafio, né? A gente continuar ao longo da nossa jornada tentando alcançar algo que seja maior do que a gente, algo que transcenda só os nossos objetivos, né, físicos, materiais, mas que a gente possa... Eu ficava pensando, enquanto estava assistindo o vídeo agora, que eu sempre quis estar onde eu estou agora. Sempre quis. Eu sempre quis, de alguma forma, poder ser útil na vida das pessoas, poder falar com as pessoas. E eu talvez não tenha colocado isso como objetivo, nunca lutei para que essas coisas acontecessem. Mas eu lutei dentro de mim para que as minhas habilidades, o meu potencial pudesse ser relevante por onde eu passava. E estar aqui hoje, sendo útil e poder falar com vocês, é algo que me torna feliz. Muito mais feliz é de saber que eu posso, com o que eu aprendo ao longo da minha jornada, é sentar na beira de um lago com meu filho, passar 1 hora conversando com ele e saber que, de alguma forma, eu estou inspirando a vida dele. E só para... O Sidney me chamou a atenção quando eu falei que o McQueen aposentou, e foi isso que eu ensinei para o meu filho na conversa com ele. Eu falei, ele não aposentou, filho, ele só mudou a perspectiva de vida. Ele só começou a fazer outras coisas diferentes da que ele fazia. Eu falei, mas ele continua ainda fazendo coisas muito relevantes, e comecei a explicar o que era mais relevante, que ele se tornou, né, eu vou fazer o spoiler total agora, que ele se tornou técnico, um professor. Ele pegou todas as habilidades que ele aprendeu e começou agora a compartilhar com outra pessoa para que outro pudesse ser tão bom quanto ele foi. É lindo demais isso, né? E foi isso que eu quis ensinar para o meu filho. Então, tenha foco, se aprofunde em tudo que você vai fazer, ouça seu chamado, e seja útil ao longo da sua jornada. Assim, você não só será uma pessoa feliz e plena, mas será um ser humano na sua plena essência, né? E suas segunda-feiras, com certeza, nunca mais serão as mesmas. Muito obrigado.